Então, De boa verdade? noite, tudo bem com vocês, meninas? Olá, tudo Boa bem? noite. Tudo bem? Tudo bom? A gente está aqui fazendo uma videochamada, uma ligação online para fazer a nossa conversa com a psicóloga Jennifer Martins Ioriati com o CLP 1219697. Tudo bem, Jennifer? Tudo certo? Tudo sim. Então, nós somos acadêmicas do Centro Universitário Uninter. Essa conversa que nós vamos fazer é sobre o nosso estágio de ensino médio. Então, como a gente não pode ir até as escolas, a gente teve a oportunidade de estar fazendo em casa, né, pelo projeto Covid-19. Então, nós vamos fazer essa videochamada para conversar um pouquinho e para falar um pouquinho sobre as dúvidas dos adolescentes, um pouquinho sobre essa fase que a gente está passando. Bem bacana. E que legal, né, que vocês tiveram essa possibilidade de fazer uma conversa, enfim, e que a universidade disponibilizou isso, porque tem muitos alunos que não estão conseguindo estudar nessa época, geralmente quem está fazendo os estágios, né, principalmente quem é da área da educação, né, pedagogia, das licenciaturas, enfim. Sim, ainda bem que a gente teve essa oportunidade, né? Assim vai antecipando mais a nossa formação, né? Verdade, vocês estão em qual período? A gente tá no 7º. 7º? Tá acabando já. No finalzinho, quase. Então, Jennifer, a gente trouxe 4 perguntinhas básicas aqui, que são as mais que os jovens e os adolescentes eles têm mais dúvidas sobre essa questão. A gente trouxe aqui a gente tá pedindo para você estar falando para eles um pouquinho sobre isso. Pode ser? Claro, pode sim. Então, a nossa primeira pergunta que nós temos aqui é como os jovens podem evitar a ansiedade durante a pandemia? Então, é normal do ser humano a gente ter essa questão de controle, né? Você controlar o amanhã, o teu dia de amanhã, o que tu vai fazer no teu dia a dia. E nessa época de pandemia, a gente não tem controle do que vai acontecer, nem conosco, nem com nossos familiares, nem com o mundo em geral, né? Então, o ideal é que os jovens separem aquilo que eles podem controlar daquilo que eles não podem controlar. Um exemplo, dicas que podem ser para que eles consigam, né, controlar a ansiedade deles nesse meio de pandemia, de Covid, nesse cenário que a gente está vivenciando. Então, procurar no máximo uma vez por dia informações sobre o Covid-19 e em sites confiáveis, né, porque tem muito fake news hoje em dia na internet. Então, procurar no máximo uma vez por dia em locais confiáveis, né? Fazer atividade física, mesmo que for em casa, beber bastante água, ter uma alimentação saudável, tudo isso ajuda, né? E auxilia na questão da ansiedade. Também pensar em momentos que já vivenciou, momentos difíceis que vivenciou e que superou esse momento. Então, pensar que isso vai melhorar, né? Também, isso vai passar, a gente não tem esse controle agora, mas que eles estão pensando em alternativas, enfim, para que esse momento melhore. Prestar atenção, né, nos sintomas que a pessoa está sentindo, procurar a ajuda de um profissional também é algo bem interessante. Se a pessoa não está conseguindo lidar com os sentimentos, com as emoções, com aquilo que está sentindo, talvez gere até alguma crise, então procurar auxílio de um profissional, né? O que a pessoa não pode fazer para que aumente a ansiedade dela, né? Procurar diariamente, durante horas, assuntos sobre o Covid-19, isso aumenta a ansiedade. Ficar falando só nesse assunto, isso vai aumentar com certeza a ansiedade da pessoa, né? Acreditar em tudo que lê na internet. Se você acredita em qualquer manchete que tem na internet, isso vai aumentar sim a tua ansiedade. Então, procurar fazer esse controle, né? De procurar uma vez por dia, fazer as atividades físicas, procurar fazer uma atividade que tu gosta, ler um livro, assistir um filme, ver uma série. Então, isso são coisas que ajudam a controlar a ansiedade no teu dia a dia, né? Isso aí. Um pouco também porque os jovens estavam acostumados, né, aquela rotina de todo dia, de ir à escola, de ver os amigos, e toda essa rotina de um dia para o outro ser cancelada, né, e ficar só em casa, para eles é difícil até acostumar, né? Isso é bem complicado, até é a questão de você sair da tua rotina, né? A gente tem aquela percepção, principalmente os adolescentes que estão na fase escolar, que é férias, mas de fato não é férias, né?
Então é um momento atípico que todo mundo está tendo que aprender a trabalhar, aprender a lidar, aprender a estudar, mas que, na verdade, tem que continuar, né? Então, estabelecer essa rotina vai auxiliar o adolescente e o jovem. Isso aí. A nossa próxima pergunta seria: como os adolescentes podem proteger a saúde mental durante o surto de coronavírus? Então, esse momento, ele serviu para as pessoas olharem um pouco mais para a saúde mental delas, né? A gente está muito visando a questão da saúde física, ou você tá bem fisicamente. Hoje a gente consegue perceber que a saúde mental, ela tem um efeito significativo, porque quando a tua cabeça não vai bem, nada vai bem. E nesse período de isolamento, as pessoas pararam um pouco mais, deram aquela respirada, pensaram um pouquinho mais nas suas ações e viram que, de fato, ela é importante. Então, como que a gente pode proteger a nossa saúde mental? Não tem uma receita de bolo, né? Que a gente diga, tu pode fazer isso e aquilo, que você vai conseguir estar intacta, a saúde mental vai estar intacta. Porque cada pessoa, ela consegue visar e recebe as informações de maneira diferente, né? Cada um atribui um significado de uma vivência de maneira diferente. Eu vivi a mesma experiência que vocês, mas a forma que eu vou ressignificar isso vai ser completamente diferente. Então, lembrar que a gente está isolado, mas a gente não está sozinho, né? Então, a importância de manter contato com os amigos, com os familiares, mesmo que via internet, para que isso auxilie você, para que você tenha uma base, você tenha um suporte. Isso é algo que vai estar auxiliando o jovem, né? E as pessoas, de maneira em geral, no seu dia a dia, e olhar um pouquinho mais para o que está sentindo, para os sentimentos, para as emoções, para os comportamentos, ver se tem algo de diferente ali, né? E procurar ajuda de um profissional se necessário. A gente, na verdade, tudo isso que você colocou aqui é de extrema importância, mas a gente também, essas questões, a gente pode se basear para as crianças, para os adultos também, não somente para os adolescentes. Nós focamos aqui a questão de adolescentes, pois o nosso estágio é do ensino médio, mas toda essa questão dá para ser colocada para os adultos e as crianças também. Isso, pode ser sim, com certeza, para todos eles, né? Porque é um momento que todos estão vivenciando. Então, os sentimentos, então, são todos meio semelhantes. Então, tanto para as crianças, quanto para adolescentes, quanto para adultos, para idosos, né? Então, tem bastante sentido, sim. Isso. E a nossa próxima pergunta que a gente vai fazer para ti agora é: que dicas que você pode estar dando para os adolescentes e jovens durante o isolamento que eles estão em casa? O que eles podem estar fazendo para melhorar esse convívio em casa com os pais? O que eles podem estar fazendo para não se abalar tanto? Então, como eu já tinha falado antes, esse momento é um momento atípico, né? Pessoas que antes não tinham sintomas de ansiedade, de depressão, entre outras doenças, hoje acabam ficando um pouquinho mais nervosas, enfim, por conta que a gente não consegue ter esse controle do que está por vir e está por acontecer. Então, parar para pensar um pouquinho, né? Fazer uma metamorfose daquilo que já vivenciou, que está vivenciando, procurar ter esse contato com a família, conversar, dialogar, aproveitar para ter esse momento de conversa, de aproximação com as pessoas que moram contigo, né? Até com os seus próprios amigos, a gente não pode ter o contato físico, mas aí tem as redes sociais, né? Que a gente pode ter esse contato, né? Pode estar conectado com as pessoas mesmo via internet, e que isso é algo bem importante também, né? Lembrar também é importante o adolescente lembrar que esse momento não é um período de férias. Então, para ele levantar, quando ele levanta de manhã cedo, ele tirar o pijama dele, porque o pijama dá aquele sentido de férias, né? Tô em casa, vou curtir o meu dia, e na verdade não. Estabelecer uma rotina, com um horário para estudar, para fazer as atividades escolares, um horário para fazer atividades de lazer, até atividades de organização de casa, trabalho, enfim, né? Então, estabelecer uma rotina, a pessoa que estabelece uma rotina, ela vai conseguir ter mais um autocontrole do seu próprio dia, e assim, consequentemente, né, das suas emoções, conforme os acontecimentos vão girando em torno do dia. Então, essa questão de você organizar uma rotina, você estabelecer os seus horários, é algo bem importante, né?
Os adolescentes e os jovens também, eles gostam de ter liberdade, né? Então eles gostam de sair, eles gostam de se divertir, e para eles encarar essa nova realidade, até eles se adaptar, vai ser um pouquinho difícil, né? Jennifer, você poderia colocar para nós como um reforço sobre a necessidade do autocuidado durante a pandemia para o público em geral? Então, as pessoas elas têm que olhar nesse momento um pouquinho mais para elas, né? Para aquilo que elas estão sentindo, para aquilo que elas estão expressando, para aquilo que o corpo delas estão demonstrando, né? A importância de olhar. Eu sou uma profissional que cuida da saúde mental, então eu sempre reforço essa questão, olhar para a saúde mental, porque quando a nossa cabeça ela não vai bem, nada vai bem. Então isso vai influenciar nos nossos comportamentos, nas nossas emoções, na nossa interpretação do que acontece no nosso dia a dia. Então tudo vai modificar, né? Então reforçar esse autocuidado com você, olhar para você, né? Olhar para as tuas ações, o que esse jovem está fazendo, pensar um pouquinho o que ele acha que está certo, o que ele acha que está errado, procurar modificar um pouquinho os seus comportamentos, né? Tentar pensar para que melhore, né? Então tenta ressignificar esse momento e que traga algo de positivo, porque esse é um momento que a gente interpreta como negativo, né? Em questão do nosso cenário atual que a gente está vivenciando, em questão de notícias, de tudo que está acontecendo com as pessoas, mas parar e olhar, ter esse autocuidado com você mesmo, né? Procurar a ajuda de um profissional, se necessário. Hoje os psicólogos fazem bastante atendimento via online, né? Desde 2018 foi autorizado para os psicólogos fazer esse atendimento online. Então você pode ser atendido pelo teu celular mesmo, da tua casa. Tu não precisa se deslocar até um consultório físico, né? Então, olhar um pouquinho para isso, né? Para você se autocuidar, para levantar a sua autoestima, né? Às vezes, tu se arrumar em casa, passar uma tom, passar uma maquiagem. O jovem tem muito disso, e as pessoas em geral, né? A autoestima às vezes está lá embaixo, e o adolescente ele passa pelas fases, né? Eu não sou mais criança, mas também eu não sou adulto. Então, o que eu sou? Então, pensar um pouquinho nas escolhas que vão fazer, porque os jovens do ensino médio, eles também têm aquele medo, né? O que eu vou fazer agora? Será que eu passo uma faculdade? Eu vou trabalhar com o quê? O que eu vou fazer da minha vida? Então é importante também para que eles pensem, eles consigam se organizar nesse tempo, também estudar para Enem, vestibular, né? Que é algo que acontece muito, né? Nessa época. E que de fato, né, é algo que se não acontecer esse ano, vai acontecer depois, então para que eles venham estar preparados, né? Porque senão as pessoas elas acabam se frustrando com tudo que está acontecendo. Às vezes, essas dicas, na verdade, elas são excelentes. Então, a gente pede para que as pessoas aproveitem muito essas dicas para estar fazendo tudo isso em casa, porque de certa forma vai favorecer muito a saúde de vocês. Aí, às vezes também surge aquela questão assim, por que será que eu vou precisar ir no psicólogo? Eu não sou louco? Aí o pessoal fala assim, muitas vezes falam que psicólogo é para pessoa louca, mas isso não tem nada a ver com a situação. Um psicólogo está ali para ajudar, né? O que você poderia falar para nós sobre essa questão? Então, a gente está ali para auxiliar. Eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental. Então, eu vou olhar para a pessoa a questão dos sentimentos, das emoções, dos pensamentos e dos comportamentos dela, né? Então, o psicólogo, né, o profissional vai criar um plano terapêutico olhando para a demanda que a pessoa está vindo procurar, né? Às vezes é um problema familiar, às vezes você está com sintomas de ansiedade, e isso não é problema de louco, entre aspas, né? Todo mundo tem. Tem pessoas que passam por depressão, tentativa de suicídio. Às vezes você tá muito triste. E nessa época de pandemia tá surgindo muito, que aí você consegue parar e se autoanalisar, né? Então não existe essa história de louco. Porque quem não é louco, né? Existe normalidade? Será que todo mundo é normal? Todo mundo é igual? Né?
Então, não existe essa questão de eu sou normal, ele é louco, eu sou eu sou certo, a outra pessoa é fora da casinha, né? Tem muito esse tabu ainda quando se fala em psicólogo, que psicólogo é para louco. Mas todo mundo deveria fazer análise, fazer terapia, né? É algo que para você se autoconhecer, para você mudar comportamentos que às vezes você tem um padrão de resposta para todo quanto é tipo de questionamento e coisas que acontecem no teu dia a dia, né? Então, ressignificar aquele momento, poder olhar para você e dizer, opa, mas o que eu faço tá fazendo mal para mim mesma. Ou às vezes eu tô sempre fazendo a mesma coisa, né? E às vezes são problemas que parecem ser tão óbvios que a gente não consegue mudar. E aí por isso vem o profissional psicólogo, né, para olhar para essa questão da pessoa, né? E como eu trabalho com essa parte dos comportamentos, das emoções, então vai ser trabalhado aqui e agora, coisas que estão acontecendo no dia a dia da pessoa. Então, eu quero poder conversar em público, eu tenho muito essa dificuldade. Então vamos criar metas, vamos criar alternativas, vamos olhar para os teus pensamentos, que respostas que você dá para cada questão tua do teu dia a dia, para a gente tentar modificar isso, para que você consiga de alguma forma você se analisar e consiga, né, enfrentar esse teu medo, esse seu problema que você está vivenciando. Então todo mundo tem problema, todo mundo precisa de um psicólogo, né? Só que são poucas pessoas que conseguem admitir isso por conta desse tabu que se tem, né? Que psicólogo é para louco. Exatamente, né? Então, colocar para as pessoas que não precisam ter aquele receio de psicólogo. Ah, tô louco. Então, uma explicação agora da psicóloga para vocês, público em geral, que ir em um psicólogo seria algo essencial para todo mundo, porque às vezes a rotina diária acaba sobrecarregando, né? Então, para se abrir, para conversar, isso vai ser muito bom, é essencial para todo mundo, não é só porque tem problemas. Problemas todo mundo tem, na verdade, né? Uhum. Então, isso principalmente, né? Agora, devido ao isolamento social, isso não vai mexer apenas com a economia, né? Mas principalmente com o emocional das pessoas, com o psicológico, né? Depois vai ser difícil, vão precisar de um apoio, né? De repente, para se recuperar, tem muita gente que perdeu, né? Algum ente querido, o emprego, né? É difícil. Isso aí é verdade. Então mudou completamente, né? As pessoas perderam familiares, algum ente querido. Então, como trabalhar com o luto, com essa perca, que é uma doença, que o Covid é uma doença que vem rápida, né? A pessoa é diagnosticada e logo, assim, falece. Então, às vezes, a família ela não está preparada, né, psicologicamente, para algo nesse sentido, que uma doença que veio rápido assim, pegou o mundo todo e atingiu a minha família. Então, todos nós conhecemos alguém que foi, né, que faleceu por conta disso, ou que ficou doente por conta dessa doença, e as pessoas não estão preparadas para lidar com a perca, com o luto, né? Então, a importância de fazer, né, terapia, conversar com algum profissional da área da psicologia, até para conseguir trabalhar um pouquinho mais com isso, né? E também a questão econômica do desemprego, então isso aumenta a vulnerabilidade social das pessoas, né? Coloca as pessoas em risco, porque às vezes a pessoa tinha uma renda X por mês e às vezes faltava para pagar as contas de casa e agora não tem nem metade disso. Então são coisas que afetam muito o psicológico da pessoa, né? Tem essa pressão do dia a dia, né? Exatamente. Então, para a questão assim, se os pais perceber qualquer situação que as crianças, os adolescentes estão, eles estão muito quietos, não têm vontade de fazer muita coisa, assim, que era a rotina deles antes. Se os pais perceber qualquer situação dessas, então procurem um psicólogo, porque isso vai ser muito bom para a saúde dos filhos de vocês. É muito importante ter esse acompanhamento para a saúde mental dos mesmos.
Isso é a importância de os pais, principalmente quando é crianças, né, crianças e adolescentes, os pais conseguem às vezes perceber essa mudança de comportamento, esse isolamento a mais que essa criança está tendo. Então, procurar a ajuda de um profissional, porque quando se trata de atendimento infantil, é feito com os pais também, né? Então, é feito os atendimentos pais e criança, às vezes em sessões juntos, às vezes em sessões separadas, mas que a família é bem importante, né? Para que nós também a importância de se notar esses comportamentos e essas mudanças que essa criança está aparentando. E nessa época de Covid-19 é importante também a aproximação que os pais podem ter com os seus filhos, né? Porque tem muitos pais que não estão trabalhando nesse momento, então aproveitar esse momento para se aproximar um pouquinho mais do seu filho, conhecer um pouquinho mais, entender quais são as mudanças que eles estão passando, né? Porque a criança e o adolescente, eles passam por muitas mudanças até chegar na vida adulta. Então, procurar conhecer um pouquinho mais, né? Ver em que fase que o filho está, né? Que fase de desenvolvimento que o filho está, para poder estar conversando, ter um diálogo maior, né? E até para eles poderem se encontrar um pouquinho mais. Isso Verdade. E a gente sempre tem uma fórmula, um método diferente, né, da gente se comunicar. A gente não precisa ficar sozinho. O isolamento social não significa que a gente está sozinho, né? A gente pode ter amigos, a gente pode conversar. O ser humano, ele sempre descobre novas formas de recriar, né, de se adaptar à nova realidade. Assim como esse aplicativo que a gente está usando, a gente não poderia ir até a casa ou um local para a gente se reunir, mas a gente conseguiu esse aplicativo que a gente pode conversar, né, fazer o nosso trabalho da mesma forma, e a gente vai descobrindo, vai usando as tecnologias, né, a gente sempre tem uma nova forma de criar. É ressignificar, é isso que a gente fala de ressignificar o momento que tu tá vivenciando, né? Procurar alternativas para conseguir manter a tua rotina, manter o teu trabalho, manter os teus estudos, porque se a gente não se recriar, né? A gente vai ficar sempre permanecendo o mesmo, né? Então, o ser humano, ele sempre procura evoluir, né? Pensar um pouquinho, olhar um pouquinho mais para si, olhar um pouquinho mais para suas ações, olhar para aquilo que está acontecendo, o que você pode fazer perante isso. Então, esse momento também está fazendo para que as pessoas, elas tenham um pouquinho mais dessa união, né? E para pensar em alternativas, para conseguir manter a sua rotina, o seu dia a dia, enfim, né? Então, é algo bem importante mesmo. Isso aí. E em casa um pouco os pais também com os filhos, eles também acabam sendo um pouco psicólogo, né? Tem que achar um método de acalmar, de deixar mais tranquilo, né? As crianças, os adolescentes. E levando isso para a sala de aula, nas nossas pesquisas, nós estudamos um pouco sobre Carl Roger, onde ele fala que na sala de aula o professor, então, ele deve ser um facilitador, né? Ele deve ser como se fosse um psicólogo dos alunos, né? Porque muitas vezes eles vão para a aula com problemas, né? Eles também têm dificuldades. E as teorias dele também falam que a sala de aula é como uma terapia, né? Então, o professor, ele também, de certa forma, ele deve entender, né? Principalmente depois dessa fase, né? Quando voltar às aulas vai ser um pouco diferente, vão ter dificuldades, né? Isso, o aluno, a criança, quando ela vai para a escola, assim como em casa, né, a referência enquanto adulto são os pais e na escola são os professores. Então, o aluno, ele vai se espelhar na professora, no professor e vai aprender, às vezes, com as próprias ações dos próprios professores. Por isso que o Carl Roger fala na questão de ser um facilitador, né, que além de você ser um educador, você é um facilitador, que você ensina a pessoa para a vida, né, ações para a vida, a conviver no social, a como respeitar as diferenças, e tudo isso é perpassado através do professor. E o professor não passa somente ensinamentos científicos, né? Ele passa um pouquinho dele, da personalidade dele, do jeito dele, porque tem vários, as crianças, elas se espelham, né? A professora tal eu não gosto, o professor tal eu gosto. Então que entra ali a personalidade do professor, né? Então, enquanto vocês vão ser espelho para as crianças, né? Então também tomar esse cuidado, a gente olhar para a gente enquanto profissional, né? Enquanto profissional, o que eu posso fazer, né? O que eu quero passar para essa criança, que é algo bem importante também. É isso daí. Então, essas dicas são muito importantes. Espero que
Todo mundo que tem acompanhado aqui a nossa conversa, coloque em prática isso, procure um profissional, procurem a Jennifer para uma conversa, para ajudar na vida pessoal, na saúde mental, que isso vai ser muito bom para a saúde de vocês. Claro. A gente gostaria de agradecer muito de coração a psicóloga Jennifer por ter nos ajudado a fazer o nosso estágio, por estar dando essas dicas, falando um pouquinho sobre o Covid-19, a importância dos pais estar junto agora nesse momento, de um psicólogo, a importância dessas pessoas estarem presentes com os adolescentes, com as crianças, com os pais. Tudo isso envolve muita gente nessa questão, mas a ajuda de um psicólogo, se necessário agora, vai ser de extrema importância. Então, se vocês precisarem, se não se sentirem bem, procurem um psicólogo, procurem um profissional para ajudar vocês. Eu queria agradecer, na verdade, o convite de vocês, né? E sempre que vocês precisarem, vocês podem estar me chamando. Eu vou colocar aqui no chat também a minha página, que é isso. Lá na página eu divulgo bastante dicas, né? De como as crianças se organizarem com as atividades escolares, como que os pais podem se envolver com isso, porque às vezes os pais estão ali no home office, né? Então, como que eu consigo conciliar o meu trabalho com as atividades escolares das crianças? Então, eu dou algumas dicas para o dia a dia mesmo, para identificar o que é uma tristeza, o que é uma depressão. Então, para estar auxiliando, daí se vocês quiserem, né, seguir a minha página, ou os colegas de vocês também, né, porque às vezes a gente para pensar que são coisas que às vezes a gente não domina, né. Às vezes o aluno está um pouquinho triste, eu não sei identificar se aquilo é uma depressão, aquilo é uma tristeza, como que eu vou orientar os pais dessa criança. Eu vou deixar aqui no chat a minha página, e aí se vocês quiserem também passar para os colegas de vocês, até para vocês mesmos quiserem me chamar para conversar outras vezes, sempre que vocês precisarem, eu acho bem importante essa troca que a gente faz de conhecimentos, né? Essa troca entre pedagogia e psicologia, porque elas andam junto, né? Quando você está lá na escola, sempre precisa do olhar de um, do olhar de outro, porque a criança ela não está sozinha ali no mundo, né? Ela tem uma família, ela tem os colegas, e as mudanças de comportamento, nesse momento, ficam mais a critério dos pais, porque eles estão com os pais. Mas a maior parte do dia as crianças passam na escola, né? Então, geralmente, quem tem essa primeira visão são os professores. Então, se vocês precisarem, eu sempre fico à disposição. Muito obrigada, então, Jennifer, nós agradecemos muito, foi muito importante todas as dicas, tudo que você colocou, e com certeza quem assistir vai aproveitar, para nós mesmos, né, isso serve, muitas dicas. Muito obrigada, então. Eu que agradeço. Agradeço a minha colega aqui por estar participando também. A gente sempre está pegando junto aqui nos nossos estágios, nos trabalhos da faculdade. Agradecemos o público em geral que está vendo a gente e também agradecemos a Uninter pela oportunidade que está dando para a gente estar fazendo em casa o estágio. Obrigada, menina. Sempre que precisar, eu fico à disposição. E parabéns pela Uninter por essa iniciativa.